Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E cada um tem que lembrar assim que aquele que quer tornar-se importante, ele também tem que fazer esforço para perceber-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é culto. Culto é uma condição bem importante assim, porque sempre nós ouvimos falar de culto, mas culto é uma condição elevada. Temos que trazer para a nossa condição interna. A elevação é dentro de cada um de nós. E nós temos que ir fazendo a diferença sim, dos termos que se usam, dos termos também e das práticas que foram colocadas. E cada um é que tem que ir observando a referência que ele tem com o culto. Então o culto é o sagrado que nós precisamos de trazer para dentro de nós. É bem importante assim. O trazer quer dizer assim, quando vem uma visita importante na nossa moradia, e essa visita tem uma importância, então nós procuramos deixar a nossa moradia dentro melhor. Procuramos fazer uma limpeza melhor e de maneiras assim que aquela moradia fica agradável. Quando nós queremos trazer alguma coisa superior para dentro de nós, nós temos que formar a base. Então a base é bem importante assim. E cada um tem que lembrar assim, que hoje nós recebemos muita influência com os pensamentos e nós perdemos uma sensibilidade interna para verificar se do jeito que eu estou comportando, entendendo, se está correto. Porque nós temos uma facilidade dentro de nós de fazer o ajuste. Então, o jeito que nós apresentamos. Então, é bem interessante assim. Uma pessoa que trabalha numa empresa junto àquele empregador, então ele vê o jeito que o empregador atua. Mas ele é um assessor ali. Ele quer atuar como aquele empregador. Quem relaciona com esse sabe muito bem que ele não tem a frequência. Em vez de tornar-se qualificado, simpático, a pessoa passa a ser ridicularizada. Quer dizer que para ela ser como aquele empregador, ela então teria que ter também uma empresa. A cópia. Então é assim que nós trabalhamos na vida, com cópias. Só que a cópia é bem grave assim, não tem valor. Se uma pessoa quer ter valor, ela então precisa de tornar-se natural. Não é a pessoa andar descalça, ou não comer isso, ou não comer aquilo. O natural é como nós referimos das coisas belas que existem na criação, que não foram interferidas. Quando não tem interferência na criação, tudo apresenta uma harmonia. Culto é o sagrado que nós temos que trazer para nós, vivermos o sagrado. E é bem importante assim. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem instantes de lucidez. Quer dizer que dentro dela ela teve uma elevação. Com essa elevação, ela assimila as informações. Mas quando, instante seguinte, ela volta ao nível anterior. Então aquele instante de elevação agora fica como uma vaga lembrança. É bem importante. Culto é possibilitar que dentro de nós tenhamos sempre esta condição de elevação, até que desenvolva uma condição dentro de nós com a repetição dessa elevação, que também poderia dar-se o nome de flashes de lucidez. Então, um flash foi um instante de lucidez, esse flash ia aumentando na vida da pessoa. Não está relacionado ao trabalho que a pessoa tem, nem encontrar-se na moradia ou encontrar-se no trabalho. Está relacionado com o instante da pessoa. E esse instante pode ser de madrugada, pode ser no trabalho. Então, esse instante, o procedimento. Então, quando uma pessoa tem uma condição boa dentro dela, ela precisa de voltar e observar
o que possibilitou aquele instante. Muitas vezes não está relacionado àquilo que foi lembrado. O instante vem de dentro. Então, essa condição bem importante assim, formar uma memória dos instantes bons que nós temos e que já tivemos, para que esses instantes façam parte da nossa vida. E é bem importante assim. Quando uma pessoa tem vontade de ter uma elevação, ela precisa de lembrar assim, o que possibilita essa elevação? O livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando. À medida que a pessoa vai estudando, ela vai aumentando esses instantes. E o benefício é bem importante assim. Não é para as outras pessoas, é para nós. Porque vamos desenvolvendo maneiras diferentes de compreender a mesma coisa. Então, no movimento do lar, no movimento do trabalho e no movimento da nossa vida, nós vamos desenvolvendo a condição de compreender aquilo que faz parte de nós. Porque a nossa moradia faz parte de nós. A minha vida pessoal faz parte da minha vida. Muitas vezes a pessoa pensa assim, que ela já superou muitas coisas. Depois ela começa a perceber os pensamentos voltam lá atrás. Então aquilo que ela pensou que tivesse sido superado, não foi superado. Nós ficamos impregnados com o que nós fazemos na matéria grosseira, com o que nós fazemos com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Fica bem fácil assim. A pessoa teve um relacionamento no trabalho, com aquele entregador, com aquele fornecedor, com aquele colega de trabalho, e foi resolvido aquele relacionamento, aquilo que precisava de ser resolvido. Tempos depois, aquilo vem na memória da pessoa e a pessoa começa a vivificar aquilo, querendo dar uma nova forma. Em vez de entrar dentro de nós um agradecimento, uma naturalidade por ter tido a condição de resolver bem aquilo naquela época. Nós criamos quadros, nós agora criamos um roteiro daquilo como se tivesse sido diferente. Vamos perdendo tempo na nossa vida interna. E nós também teríamos que ter uma condição interna de perceber o caminho que os nossos pais caminharam. E esse caminho nós vamos caminhando. Nós não fazemos uma referência se esse caminho está certo. Muitas pessoas acham assim que seguir as orientações que receberam está correto. Não está correto, porque em todas as orientações tem a maneira de cultuar. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus, os cristãos, cultivam o culto de Maria. Se nós observarmos assim, com mais critério, todos os ensinos que Jesus transmitiu, ele transmitiu de uma forma simples e bem fácil. Aquilo que ele não transmitiu é porque não era para ser transmitido e porque aquilo não existia, que é o caso do culto de Maria. Se a pessoa quer seguir os ensinos de Jesus, ela tem que fazer a seleção daquilo que serve. E é bem importante, porque tem um ensino bem simples, que fala assim que quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do quarto. Então não é indo a lugares, não é cultuando lugares nem seres. Se temos que fechar a porta do nosso quarto para ver o que nós precisamos, para ver se o caminho que eu estou caminhando, se eu preciso de alinhá-lo melhor. Porque a finalidade de uma reflexão é essa, como eu me encontro caminhando, e se eu preciso de ter um alinhamento, se eu tenho que fazer essa reflexão, então não é fora da minha moradia que eu vou achar uma solução para a minha vida, é dentro da minha moradia, e é bem importante, porque é dentro de mim também, porque dentro de mim é que saem os pensamentos. É dentro de cada um de nós é que sai aquela energia
que precisa para vivificar, para melhorar aquilo que é da nossa responsabilidade. Melhorar o nosso jeito, melhorar o nosso corpo, melhorar o alimento, é com a energia que tem dentro de nós. E é bem importante a pessoa ir percebendo que essa energia vivifica, harmoniza. Se a pessoa quer alguma coisa, ela é que tem que ver o que ela precisa. Naturalmente é assim, uma criança dirige ao pai fazendo um pedido. Ela não chega com muitos pedidos. Se o pai está presente e se está havendo ali uma repetição de pedidos, ou se está pedindo novamente, então ela recebe uma orientação que agora ela não pode ser atendida. Então dá a ela algumas explicações. Quer dizer assim, que ela vai ser cuidadosa quando ela quiser novamente um pedido. Porque o pedido anterior que foi feito, ela já tinha sido beneficiada e não teve um valor. Nós, caminhando pela criação, é o mesmo procedimento. Qual é a maneira que nós temos para perceber que nós precisamos de caminhar através dos ensinos? Então o culto é esta condição assim. Se estamos cultuando o errado, porque santo só é Deus. O cultivo de coisas erradas, então o que vai acontecendo? A mesma coisa do pai que permitiu o filho caminhar por caminhos que não são convenientes, enquanto ele tem autoridade sobre aquele filho. Enquanto ele tem autoridade na formação daquele filho, ele então foi posicionando. Depois de um período seguinte, esse filho caminha para o caminho que ele quer, mas no período da responsabilidade dos tutores, ele foi orientado. Então essa condição bem importante assim, de dentro de nós e formando uma paz, para que a pessoa tenha a condição de receber o sagrado. Para isso ela tem que caminhar todos os dias no equilíbrio, aquela condição bem importante assim, de ver antes. E nós temos a capacidade de ver antes muitas coisas. E nós temos que observar assim que, de uma maneira geral, nós recebemos muito auxílio. É só observar assim, muitas vezes a gente esquece uma torneira que está pingando, muitas vezes esquecemos a luz acesa. Então são pequenas coisas, mas são grandiosas. Porque aquele que esqueceu a lâmpada acesa, ele só vai voltar à noite. Então o que acontece? A lâmpada ficou ligada o dia inteiro. Então é uma consequência. Então nós vamos recebendo auxílio para o nosso dia a dia. Cultuar o sagrado está nessa condição de sermos beneficiados imediatamente. Então valorizar aquilo que é correto. E tirar de dentro de nós as influências que nós recebemos e que muitas vezes nós que cultivamos aquelas influências que não são corretas. Então toda a época da nossa vida nós temos aquela condição bem importante assim. Se nós vamos cultuando o correto, vamos ficando leve dentro de nós. E vai vindo ideias boas, vai vindo quadros bons. Mas se nós cultuarmos o errado, nós vamos entrando numa condição de descer. Nesse descer, quer dizer assim, vamos degradando, nos degradando, porque nós vamos aceitando o comum. E quando a pessoa aceita o comum, ela aceita qualquer coisa na sua vida. Então aquela condição bem importante assim, do propósito. Aquele que tem um propósito, ele é protegido de todas as maneiras, porque pode vir qualquer pessoa e fazer qualquer pedido. Se for bom o pedido, conveniente, então a pessoa aceita. Se saiu do propósito, então o que acontece? A pessoa não aceita. É bem importante assim, essa condição que temos que ter. Então o culto é cultuar o sagrado.
Para isso, a pessoa tem que lembrar assim, sempre ouvimos falar que dentro de nós tem o sagrado, tem o altar. Qual é o procedimento para convivermos dentro de nós com esse sagrado, com esse altar? Se aquele conhecido vem na nossa moradia, nós procuramos organizar a nossa moradia para recebê-lo. Então, para nós termos um procedimento de melhora dentro de nós, nós também temos que limparmos o que existe dentro de nós, os conceitos, as maneiras, o jeito que nós estamos vivendo. Somente assim é que é possível melhorarmos. Muitos podem achar assim que depende de um ou depende de outro. Não depende de ninguém, porque a criança pequena ela já sabia o que ela queria, aquele jovem já soube o que ele quis para ter aquele comportamento, aquele outro já mudou de localidade, ele tinha dentro dele um propósito. Ele não perguntou para aqueles seus conhecidos se esse propósito era bom. Quando os conhecidos souberam, ele já tinha ido para outra localidade. Então, dentro de nós, tem sempre esta condição bem importante de ver o que é útil. E tem aquela relação bem importante assim. A vontade, ela tem um tempo de realização. Para essa vontade realizar, a pessoa tem que lembrar que ela precisa cultuar esta vontade do sagrado. Então, a cultuação do sagrado está dessa maneira, da dedicação que a pessoa passa a ter com ela mesma. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, vai entrando esse equilíbrio, vai entrando essa maneira que existe para cada um. E é bem importante assim. O adulto não tem como ajudá-lo, porque tem um ensino que fala assim, que fizestes do tempo que te foi concedido. Quer dizer que se o adulto não movimentou no sentido de poder voltar para a luz, não tem como auxiliá-lo. É bem simples assim, porque para todas as coisas na vida, nós arrumamos tempo e arrumamos justificativa para fazer aquilo que nós julgávamos que fosse bom. Mas para a vida interna de cada um de nós, é individual, porque mesmo a pessoa passando por uma limitação física, muitas vezes ela não desperta. É só observar assim a referência que a pessoa faz quando apresenta a ela uma situação. Mesmo ela encontrando-se com limitação, a referência dela é como se ela fosse numa condição superior e que agora essa limitação ela esquece, mas ela diminui o outro. Dentro de nós tem esse tipo de comportamento. Qual é a maneira que nós temos para poder ir alinhando para aqueles instantes bons fazerem parte mais frequentemente da nossa vida? Então o culto é o sagrado. E o sagrado também se encontra dentro de nós. Porque quando a pessoa precisa de uma esperança, é dentro dela que ela procura os meios para ter a esperança. Então a referência de Maria de Nazaré não é uma referência da Rainha do Céu, que a Rainha do Céu também é a mãe primordial. Nós temos que trabalhar assim na base. O funcionário na moradia não é igual ao patrão. Ele tem o nível dele. A voz do comandante tem que ser diferente do tom de voz do comandado. Isso é físico. Aquele que é o empregador, se ele descuida, ele perde a capacidade de continuar sendo o empregador. Porque com o descuido, ele tem que descer o nível. A questão do nível a gente sabe que existe. É só observar as crianças pequenas que nós vamos confirmando que cada uma tem um nível. Mesmo vestindo o uniforme da escola, cada uma apresenta de uma maneira com aquele uniforme. Então quer dizer que nós temos que trazer esta condição assim
que o sagrado é uma condição superior e que dentro de nós é que tem que ter uma elevação para poder compreender os quadros que apresentam o sagrado. Aquela condição bem importante da pessoa ter paz dentro dela. Isso é bem simples assim. Se tem paz, então a pessoa também tem possibilidade de ver o caminho que ela está caminhando. Toda a época da nossa existência, a pessoa sempre tem que lembrar assim: ela é responsável por ela, não é outra pessoa. Então aquela condição assim na nossa vida diária, de achar assim que o outro foi responsável, o outro tem uma participação na vida diária. Se a pessoa quiser melhorar, ela tem que assumir a responsabilidade, ela tem que ser cuidadosa. E aquela coisa bem importante assim, a pessoa fala assim que não deixa ponta. Então o trabalho que a pessoa executa, quando conclui, ficou um trabalho bem feito. Do jeito que nós temos que apresentar um trabalho bem feito, nós temos que fazer um trabalho bem feito conosco mesmo. Nós sabemos assim que temos muitas influências. É só observar a criança que ela tem comportamentos bem semelhantes ao comportamento da mãe, ao comportamento do pai. E aqueles que já se encontram mais envelhecidos, fala perfeitamente assim que aquela criança parece com o avô. Quer dizer que a nossa caminhada pela criação está sempre relacionado a muitas influências que nós trouxemos e que nós adquirimos nessa existência. Então, essa referência do culto tem que manter a pureza dentro de nós. E essa pureza a pessoa tem que ser muito cuidadosa, porque tem que ser a vida toda. E aquela referência assim que a pessoa pode conhecer as leis que o Criador instituiu, mas se ela não respeita uma, perdeu todo o trabalho. Porque no nosso relacionamento a gente vai observando assim, que nós valorizamos a pessoa, mas quando ela comete um erro, ela é lembrada sempre do erro que ela cometeu. É bem importante a gente ir observando assim. Quer dizer que dentro de nós ficou um marco. Agora, para a nossa vida diária, qual é o procedimento para a nossa referência ser diferente? Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando assim esse equilíbrio na vida. Porque é um equilíbrio. A diferença de uma pessoa para outra é como a pessoa está realizando aquilo que precisa de ser realizado. Se cada um quiser ter uma paz dentro dele, ele tem que lembrar que ele precisa de tirar quase todas as informações e instruções que ele recebeu dentro da moradia e no seu período de estudo, para que ele possa ter um procedimento diferente. Quando uma pessoa apresenta uma maneira diferente de ser, ela é percebida. E é bem importante, para cima ela é percebida, mas se ela desce, também ela passa a ser percebida. Muda a frequência. E é bem sério assim, porque quando uma pessoa machuca o dedo do pé, ela mesma tropeça. Quer dizer que dentro da pessoa mudou a referência daquilo que acontecia. Ela mudou o grau dela, agora ela perdeu a referência, ela mesma machuca aquele machucado. Toda a época da nossa vida tem que ter esse cuidado de ir observando assim, para cultuar o sagrado, a pessoa tem que ter a pureza. Não é trazer o sagrado para o nosso dia a dia, conforme a pessoa entendeu, mas procurar analisar esse sagrado conforme ele é, para que o nosso dia a dia seja de acordo com esse sagrado. Anteriormente, as pessoas dedicavam um tempo mais comum do 7º dia da semana para fazer uma reflexão do culto. Então, já era um costume. Mas não tem nenhuma significação se a pessoa não trazer aquilo que ela ouviu para o seu dia a dia e estudar aquilo que ela ouviu. Então, quer dizer assim, a pessoa faz uma preparação
ela vai até uma localidade, ela recebe as informações. Então, trazer aquelas informações para o dia a dia da pessoa, viver aquilo que ela pôde receber das informações. Então, a nossa vida diária teria que ser assim, fazendo uma reflexão, porque quando a pessoa envelhece, independente de qualquer coisa, ela vai ter mais tempo para ela. Se desenvolve a maneira, independente da fase em que a pessoa se encontra, de trazer o sagrado para o seu dia a dia, de procurar ter as informações, as instruções que o sagrado possibilita. Então a pessoa vai adquirindo uma condição de fazer a referência daquele ensino de Jesus. Os ensinos de Jesus têm uma importância porque se ele fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, então quer dizer assim, para nós melhorarmos, nós temos que conhecer as informações, as instruções. Só assim que é possível ter uma melhora. A pessoa tem que lembrar assim, num trabalho de uma empresa, quando a pessoa está trabalhando e que tem sempre mudanças da maneira de executar as funções, então a empresa possibilita as orientações. Então aquele que vai assimilando aquelas orientações, ele vai caminhando naquela empresa, ele vai ficando graduado naquele setor ou em outros setores. Então isso é físico. Para nós melhorarmos na nossa vida interna, nós temos que sempre lembrar assim, tem a vida do corpo de matéria grosseira, mas tem a vida do nosso corpo de matéria fina. Cada um é que tem que fazer esse trabalho assim, de ir observando essa diferença, que a vida do corpo de matéria grosseira tem a referência com a vida do corpo de matéria fina. Porque tudo que nós fazemos, nós vamos ter que colher. Se a pessoa está entendendo direito e está arrumando um tempo para dedicar sobre os ensinos, então ela vai tendo uma clareza na sua vida diária. Se ela não estiver fazendo um trabalho assim, independente do movimento, porque na criação tem um movimento. Esse movimento não depende da pessoa. Só observar uma moradia que ficou vazia. Então, em pouco tempo, aquela moradia entra num processo de degradar. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se nós não fizermos um movimento para nós melhorarmos, nós vamos descendo. E é bem interessante porque a memória também desce. Fica bem fácil assim da gente ir observando. A pessoa tinha uma capacidade para trabalhar com a sua memória, com o descuido, a memória dela também diminui. Então aquela referência bem importante assim, na nossa vida diária nós nos encontramos num degrau da vida. Se a pessoa foi fazendo um trabalho de cultuar o sagrado dentro dela, então ela vai tendo uma elevação. Se ela não fez um trabalho assim, então independente da pessoa, vai tendo aquela condição da moradia que ficou abandonada. Então em pouco tempo, a moradia entrou num estado assim de acabar. Também somos assim. Então o movimento para cima, quer dizer assim, trazer as informações que nós conhecemos no livro Na Luz da Verdade, de uma maneira que essas informações fiquem impregnadas em nós, de maneiras que nós temos que ter uma capacidade assim de fazer a diferença, de observar o tom de voz que estamos usando. O tom de voz tem muita importância, porque se uma pessoa fala que não pode fazer o que ela faz, então aquilo que ela está fazendo não é um procedimento correto. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, termos uma postura, um posicionamento e ter dentro de nós uma esperança.